Você sabia que as informações mostram o que aconteceu em determinado período? E com isso, você pode entender para onde foi o seu dinheiro e também de onde vem o seu dinheiro? Também de apontar o que você deve fazer para melhorar o lucro da sua empresa? É, isso mesmo, o lucro da sua empresa. Bom, eu sou o Wagner Enes e estou aqui para lhe ajudar a explicar para onde foi o seu dinheiro. Vou dar continuidade a uma série de dicas práticas e mostrando a minha tela de como fazer a captura das informações e como analisar ou estruturar essas informações para você tomar uma decisão mais assertiva. O que eu vou explicar hoje é que, a partir de uma lista de faturamento, então, digamos que a gente tem aqui de janeiro a dezembro, nós podemos tirar algumas informações. Não adianta você criar uma meta de 12 meses, dizendo eu vou vender 100 mil por mês e lá no final do ano eu vou olhar para isso. Não. Você precisa quebrar essas informações em períodos menores para você ter condições de analisar em períodos curtos como que está sendo realizado o que você planejou. Porque se não estiver dentro do planejado, você tem que tomar a iniciativa hoje. Não pode esperar daqui a um ano, porque daqui a um ano você não corrige mais algo que já passou. No máximo, pode ser aproveitada para o próximo período, mas o prejuízo que você teve ou a falta de acompanhamento das informações não permitiu que você alcançasse aquilo que você precisava no ano. E com isso, você pode ter sérios problemas de caixa no ano seguinte, ou até mesmo quebrar a sua empresa. Então, para você evitar isso, eu vou trazer essas informações de forma simples e estruturada, usando uma ferramenta do Excel. A partir de um faturamento, de uma venda mensal, nós temos aqui de janeiro a dezembro, vamos fazer uma soma bem simples, que é do trimestre. Então, o ano ele é dividido em 4 trimestres. É importante a gente ter esse acompanhamento para entender onde está a sazonalidade do negócio e qual trimestre teve o melhor faturamento, qual teve o pior faturamento, porque isso permite você tomar as melhores decisões em períodos curtos. A cada 3 meses você para, analisa o trimestre e toma iniciativas para você tratar para o próximo trimestre. Não despreze a análise mensal. É importantíssimo que todo mês você feche o seu previsto versus realizado, porque isso vai lhe ajudar a construir uma receita que cresce continuamente. Então, vamos fazer aqui uma formulazinha bem simples, que é somar o trimestre. O primeiro trimestre, ele é de janeiro a março, então eu vou somar aqui. Basta abrir uma fórmula, digitar igual, usa a fórmula soma, seleciona de janeiro a março e dá Enter. Então, o primeiro trimestre faturou ou somou de faturamento 160 mil. Vamos ao segundo trimestre. Então, eu vou pegar aqui soma. O segundo trimestre é de abril a junho. Vou somar, fechei o parênteses, dou Enter. 207 mil no segundo trimestre. Vamos ao terceiro trimestre. Eu vou digitar igual a soma, que é de julho a setembro. Vou dar Enter, 173. Vou ao quarto trimestre. Está a soma de outubro a dezembro. Vou fechar 237. Assim como nós usamos o gráfico para analisar o faturamento em exercícios anteriores, vamos usar aqui também. Para você inserir um gráfico, basta você selecionar o intervalo das informações e clica no primeiro, que seria colunas agrupadas. Feito isso, então nós já temos aqui o nosso gráfico em tela. Deixa eu só organizar aqui, ficar melhor para ver. Ok, aqui nós temos o nosso gráfico com os valores em trimestre. Por que eu uso gráfico? Porque o gráfico, só de olhar, nós já sabemos que o quarto trimestre foi o melhor do ano. E o segundo foi o segundo trimestre. Permite agora você ter uma análise de que o primeiro trimestre tem algum problema ou alguma sazonalidade que você precisa dar atenção. Então, vamos analisar as informações desse período, abrir essas vendas e entender por que ela vendeu menos do que os outros trimestres. Essa é uma ferramenta importante para você entender ou para você identificar
onde está o seu problema. Eu sempre trabalho com a média. Por que a média? A média vai permitir a identificação daquilo que está bom, daquilo que está na média e daquele que está ruim. O ruim é igual à oportunidade. E o que está bom também significa uma oportunidade. Ou uma oportunidade de replicar para os meses seguintes ou para o trimestre seguinte, ou para retirar essa informação do que está muito bom e trazer para o que está muito ruim. Então, tudo é uma questão de oportunidade. Para a gente fazer a média, então eu vou escrever aqui a média na próxima coluna. Para a gente fazer a média, basta digitar igual, escrever média, abre o parêntese, seleciona o período, fechar o parêntese, dá Enter. Então, a média é 194.000. Então, você puxa essa fórmula para baixo, ela vai ficar igual para todos. Para você adicionar essa informação aqui no gráfico, basta você clicar em cima do gráfico, ele vai aparecer a seleção das informações que você precisa ou que já tem no gráfico. Você vem aqui no cantinho e puxa para contemplar também a média. Quando você faz isso, aparece no gráfico uma coluna, porque nós estamos trabalhando com gráfico agrupado. Vamos fazer o seguinte, clique em cima do gráfico, vem em design do gráfico e aqui embaixo nós temos aqui ó, alterar tipo de gráfico. Quando abrir essa tela, ao invés de você manter ele no gráfico como colunas, vem nessa última opção que é combinação. O que é essa combinação? Eu quero combinar dois tipos de gráfico para mim ler melhor as informações. Então, eu quero que o valor da coluna, o valor esteja em coluna agrupada, porque é o que eu realizei no período, no determinado período. E quero traçar uma linha com a média, porque eu quero entender os períodos que estão acima da média, na média ou abaixo da média. Para o tema valor, eu quero manter colunas agrupadas e para a média eu quero linha. Já apareceu aqui automaticamente. Basta dar OK. Qual é a leitura que nós temos aqui no gráfico agora? Ao olhar para o gráfico, nós temos o quê? Que o primeiro trimestre ficou muito abaixo da média, o segundo trimestre ficou acima da média, o terceiro ficou um pouco abaixo da média e o quarto ficou bem acima da média. Isso é importante para a gente entender qual o comportamento que teve em cada período. Eu quero identificar qual foi o pior trimestre e qual foi o melhor trimestre. Nessa situação, é fácil de ver que o nosso pior trimestre foi o primeiro e o nosso melhor foi o quarto. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje, que a partir de uma lista de faturamentos de um determinado período, você pode tirar várias informações e o gráfico é a melhor ferramenta que você tem para agrupar essas informações e ter uma melhor visualização da história. Porque o gráfico ele conta uma historinha que você consegue identificar simplesmente olhando para o gráfico. A partir do momento que você identifica os pontos de melhorias na sua informação, basta você abrir o seu faturamento e comparar um período com o outro. Se eu estivesse analisando a sua empresa, nesse momento eu estaria olhando o primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre. Bom, isso é o que eu tinha que passar para vocês hoje. Se você gostou, curte, compartilhe. Deixe sua pergunta ou a dúvida, se você tiver, e envie para aquele amigo que você acha que também essas informações possam ajudar.